grande rabino, diz que não judeus são burros de carga, criados para servir judeus. Uma figura religiosa judaica maior em Israel comparou não-judeus a burros e bestas de carga, dizendo que a principal razão de sua própria existência é servir os judeus. Se inscreva em nosso canal, onde transmitimos de segunda a sexta, às 19 horas, a Rádio BDA. Participe ao vivo, faça perguntas e comentários, converse com nossa comunidade e muito mais. Tudo isso em tempo real. Rádio BDA. Link na descrição. Rabi Ovadia Yosef, mentor espiritual do partido fundamentalista religioso Shas, o qual representa judeus do Oriente Médio, teria dito durante uma homilia na última semana que o único objetivo dos não-judeus é servir os judeus. Yosef é considerado um dos principais líderes religiosos em Israel, que desfruta da lealdade de centenas de milhares de seguidores. Shas é um dos principais parceiros de coalizão do atual governo de Israel. Yosef, também um ex-rabino-chefe de Israel, foi citado pelo jornal de direita, o Jerusalem Post, dizendo que a função básica de um goi, uma palavra depreciativa para um gentio, era servir judeus. Palavras do próprio Yosef. Abre aspas, não-judeus nasceram apenas para nos servir. Sem isso, eles não têm lugar no mundo, apenas para servir ao povo de Israel. Fecha aspas. Yosef diz em seu sermão semanal de sábado à noite que foi dedicado às leis, considerando ações que não-judeus têm permissão para realizar no sábado. Yosef também disse que as vidas de não-judeus em Israel são preservadas por Deus, a fim de evitar perdas para os judeus. Yosef é amplamente considerado um sábio da Torá, a autoridade proeminente na interpretação do Talmud, uma escritura judaica básica, realizou uma comparação entre animais de carga e não-judeus. Enquanto Olavo de Carvalho, israelense, destila seu ódio aos não considerados judeus por eles, por razões sanguíneas, aqui no Brasil, vemos uma adoração quase que doente para com os símbolos de Israel. Mas não a Israel bíblica, e sim a Israel território, criada por banqueiros, rentistas e sionistas às custas do sangue palestino, que, como aqui no Brasil, não tem valor para os ditos cristãos que se dizem prós-vida, mas ignoram completamente a própria essência do cristianismo, que nunca se limitou a territórios e reinos terrenos. Bolsonaro sabe da paixão por Israel ensinada nas igrejas desde cedo, e adota a bandeira daquele país como um símbolo para ancorar sentimentos que, em sua essência, são genuínos e verdadeiros, mas que, ao mesmo tempo, destroem nossa soberania, fé e moral, uma vez que, aos olhos dos judeus terrenos, somos nada mais, nada menos que lixo, gado de carga. Quer dizer que eles podem nos depreciar, nos maltratar, nos chamar de goi, de gado, e nada acontece a eles, ao passo que nós, em qualquer plataforma, seja na internet, mídia falada, escrita ou até televisiva, se fizermos alguma declaração mais forte, somos logo censurados ou taxados de satanistas. Este é o exemplo de mundo que nós devemos viver? Esta é a tal democracia? Vale lembrar que aqui no Brasil, graças ao governo atual, a Mossad, o serviço de inteligência israelense, se instalou em território brasileiro e, por isso, estamos a todo tempo sendo observados. Este vídeo provavelmente deve cair. Se você quiser ler mais sobre esta notícia, acesse o site O Sentinela, mídia crítica independente e parceira de nosso canal.